Eu não tô gravando isso para acusar ninguém. Já começo deixando claro, eu sei muito bem onde eu moro e sei como as coisas funcionam por aqui. Só tô contando porque tem coisa que fica entalada na garganta da gente. E se eu for ficando doente por dentro por não falar, aí sim eu vou acabar mal. Isso foi em 2022. Eu estava desempregado fazia uns meses, já com o aluguel atrasado e uma caixa de currículo que eu nem tinha mais onde entregar. Quando apareceu essa vaga de vigia noturno em um prédio público, aqui na região de Cáceres, eu agarrei sem pensar duas vezes. Era um prédio velho, anexo da antiga delegacia que agora estava sendo usado, segundo a empresa, como arquivo inativo. Era estranho já de cara. Primeiro porque ninguém usava o prédio de dia. Nada. Zero movimentação. Segundo porque era dentro do terreno da polícia, então você se sentia protegido, mas vigiado também. Tinham câmeras por todo canto, mas ninguém para te dar bom dia, boa noite, nem café. O serviço era simples. Chegar às 18 horas, fazer as rondas com lanterna até umas 22 horas, depois só ficar ali, monitorando no rádio, esperando amanhã chegar. Às vezes vinham outros terceirizados fazer vistoria, mas bem raramente. A chave da porta principal ficava num quadro, trancado com código. Só eu e o encarregado tínhamos acesso. As primeiras semanas foram tranquilas. Um silêncio absoluto, aquele cheiro de papel velho, mofo, tinta antiga. Eu até me sentia bem lá dentro, me sentia útil. Só que teve uma coisa que começou a me incomodar, e só depois que tudo aconteceu, eu fui juntar os pontos. Toda segunda-feira, entre 2 e 3 da manhã, eu ouvia alguém entrando. Era sutil. Eu ficava no térreo, no cantinho com minha garrafinha de café e escutava o som da porta de ferro abrindo lá fora, os passos no piso de taco e depois, silêncio de novo. Ninguém passava por mim. Ninguém me cumprimentava, ninguém dava sinal, só entrava, fazia o que tinha que fazer lá dentro e ia embora antes do sol nascer. E o mais esquisito, o alarme nunca disparava. Cheguei a comentar por alto com um colega da empresa e ele me disse que devia ser pessoal da delegacia, fazendo alguma consulta de rotina. Não era minha função perguntar, tudo bem, não era. Mas teve uma segunda-feira que foi diferente. Na troca de turno, o rapaz da empresa que entregava os rádios e o crachá me deu também o chaveiro. Até aí, normal. Mas quando eu fui destrancar a porta para entrar, percebi que as chaves estavam com um pingente diferente, um número a mais. Tinha uma chave ali que eu nunca tinha visto. Fui fazer a ronda de praxe com tudo trancado como sempre. Até que desci para o subsolo. Um lugar que a gente não precisava checar. Era considerado fechado, cheio de estantes e salas sem uso. Mas naquela noite, alguma coisa me puxou para lá. Eu queria entender que chave era aquela. Quando desci, levei um susto. A luz do corredor acendeu sozinha. Sensor de presença, talvez. Só que nunca tinha acendido antes. E aí eu vi a porta. Uma de aço, cinza, trancada com uma fechadura nova, que definitivamente não era das antigas. A chave com a numeração estranha encaixou de primeira. Abri devagar, com aquele coração martelando, martelando, como se soubesse que não era para eu estar fazendo aquilo. A sala era diferente. Tinha coisa que não devia estar ali. Tinha câmera ligada, um notebook funcionando, um aparelho de TV com gravações pausadas. Do lado, uma mesa com papel queimado só até a metade. Alguém tinha tentado destruir coisa ali, mas com preguiça ou com pressa. E mais adiante, uma jaula, um cercado de ferro, desses que a gente vê em centro de contenção. Improvisado, mal feito, mas com corrente, trinco, tranca dupla e no chão umas manchas que não sei se eu quero lembrar o que pareciam. Eu não entrei, eu só vi, de fora. Olhei tudo num segundo, 2 no máximo. Fechei a porta de novo, travei e subi como se nada tivesse acontecido. Meu rádio chiou, a empresa chamando. Boa noite, houve um erro na entrega do chaveiro. Pedimos que o senhor desconsidere qualquer chave extra e não comente com ninguém. Tudo certo? Eu não respondi.
Só disse que estava entendido. Na manhã seguinte, fui dispensado. Disseram que era corte de pessoal, que iam reduzir os postos, aquela conversa de sempre. Só que um colega de Cuiabá me mandou print, mostrando que tinham aberto vaga para o mesmo turno, no mesmo lugar, 2 dias depois. Ali eu entendi. Eu não fui cortado. Eu fui silenciado. E o pior mesmo, veio meses depois. Quem me mostrou aquilo foi o próprio celular. Uns 3 meses depois que eu já tinha sido desligado, eu estava em casa, lavando louça, quando começou a pipocar mensagem no grupo da antiga turma do posto de saúde. Gente mandando print de uma matéria do site da cidade vizinha. Um rapaz conhecido, desses que faz de tudo, ajudava com som em festa, dirigia van escolar, mexia com frete também, tinha sido preso. Mas não era por coisa de rua, não. A matéria falava que ele foi identificado como autor de vazamento de conteúdo impróprio. Imagens de uma suposta sala de interrogatório usada dentro de uma estrutura pública. Só que aí veio a parte que me travou. Nas imagens, que eu não recomendo ninguém procurar, aparecia exatamente aquela sala que eu abri. Mesma iluminação fraca no teto, mesma mesa de ferro encostada na parede, mesma grade enferrujada improvisada no canto. Era ela, aquela sala esquecida no subsolo. Eu vi com os próprios olhos antes. Agora estava vendo congelada numa imagem que circulava como vazamento. Diziam que o rapaz tinha prestado serviços terceirizados também, fazia entregas internas e em algum momento gravou aquilo sem que ninguém percebesse. E soltou por raiva, por medo, sei lá. Diziam que ele não era flor que se cheire, mas ninguém explicou como ele entrou ali, nem porque só ele apareceu na reportagem. E o mais estranho, o vídeo sumiu do ar em menos de um dia. Mas ficou no meu histórico e ficou na minha memória. Depois disso, eu passei a reparar melhor nas coisas. Pessoas que estavam envolvidas no prédio naquela época sumiram dos grupos. Uma colega de uma firma que prestava serviço no mesmo local mudou de estado, do nada. Um encarregado nosso teve uma crise nervosa e não apareceu mais nem para assinar rescisão. Tudo muito rápido, tudo abafado. Ninguém comentava abertamente. E eu calei também. Por meses, eu dormia com o celular desligado. Evitava passar perto do quarteirão onde ficava o prédio. Comecei até a recusar trabalho em órgão público. Nunca tive crise de ansiedade antes. Mas teve uma madrugada que eu fui acordado com um barulho de chave na porta de casa. Quando levantei para ver, não tinha ninguém, nada, nem marca no chão. Mas parecia que alguém só queria me lembrar. Você sabe, e a gente também sabe que você sabe. Não foi invasão, foi aviso. E eu entendi. Ninguém vai bater na sua porta com distintivo. O que existe nessas horas é silêncio. Um tipo de medo que não faz barulho, mas que fica no canto do quarto mesmo depois de você se mudar. Eu me arrependo de ter aberto aquela porta, às vezes. Mas o que mais me assusta é que se eu não tivesse aberto, talvez eu ainda estaria lá, ganhando meu salário, achando que estava cuidando de um prédio desativado, enquanto alguém usava a parte de baixo para fazer coisa que nem tem nome certo para chamar. Hoje eu trabalho numa portaria de condomínio. Lugar calmo, câmera por todo canto, mas nada escondido, nada fora do papel. E quando alguém fala, prédio público tem segurança, tem vigilância, eu só balanço a cabeça. Não é o prédio que me assusta, é quando a chave errada aparece no bolso da pessoa certa. E aí, ou você finge que não viu, ou você descobre o tipo de coisa que não era para ninguém ver. Eu lembro que naquela noite fazia um vento diferente. Não era ventania, não. Era aquele tipo de vento gelado que parece vir de dentro das coisas. Um vento que vem de container fechado, se duvidar. E olha que eu já trabalho ali faz tempo,
desde antes de pintarem a guarita nova. O pátio fica perto do porto, sabe? Um descampado com fila de container dos dois lados. Quase tudo lacrado e etiquetado pela transportadora. À noite, a gente faz ronda por turno. Nada demais. Só andar, conferir o cadeado, marcar o horário no bloquinho e seguir. Já virou tudo automático. Eu sei até o som que cada tranca faz quando tá bem encaixada. Naquela noite, eu estava fazendo o terceiro giro, 2 e pouco da madrugada. Eu gosto desse horário porque é quando tudo silencia. A cidade lá longe dorme, o rádio da guarita tá desligado, nem caminhão passa. Só eu, o som da minha lanterna batendo no metal. E o vento, como eu disse. Foi nesse clima que escutei o primeiro barulho, seco. 3 batidas, daquele jeito que a gente sente no pé da barriga. Não era som de animal, nem coisa caindo. Parecia gente batendo com o punho fechado, só que com pouca força. Eu parei, olhei para os lados, tudo igual. Pensei logo em dilatação. Esses containers dão estalo mesmo quando a temperatura cai de uma vez. Mas tinha algo estranho. Era um som contido. Não era aquele clac metálico comum de chapa estalando. Era organizado. 3 batidas. Depois, silêncio. Segui andando. Dei mais uma volta. Quando cheguei no mesmo ponto, ouvi de novo. As mesmas 3 batidas. Fiquei parado por um tempo. Apaguei a lanterna e encostei a mão na lateral do container que achei que vinha o som. Frio que queimava os dedos. Coloquei o ouvido. Nada. Nem vento. Nem rato. Nada. Aí o som veio de novo, mas agora mais baixo. E mais uma coisa. Tinha algo depois da terceira batida. Um chiado, um sussurro. Tipo alguém tentando falar, mas sem fôlego. Como quando a voz não sai mais. Meu corpo gelou inteiro. Não pelo medo, mas por aquela sensação que só quem trabalha de madrugada conhece. A de que você pode estar certo e isso ser ruim demais. Voltei para a guarita. Peguei o rádio e tentei chamar o supervisor. Sem resposta. Liguei no telefone da empresa. Só caixa postal. A empresa terceirizada, que responde pela segurança, também não atendeu. Só toque, toque, toque. Fiquei sentado ali, pensando se devia mesmo me meter. Ninguém gosta de ser o funcionário que dá alarme falso. Ainda mais quando tudo é registrado. Se eu acionasse alguém e fosse só o vento, mas aí pensei, e se não for? Liguei para o 190. Expliquei com calma. O rapaz do outro lado demorou para entender. Disse que era provavelmente ruído de carga e que ninguém podia estar ali dentro sem lacre rompido. Eu insisti, falei, olha, eu não sou de ver coisa. Eu só estou dizendo que tem um barulho estranho vindo de dentro do container. Se não for nada, tudo bem. Mas se for, pode ser alguém tentando pedir socorro e não tem força nem para gritar. Aí ele ficou em silêncio. Anotou meu nome e disse que ia mandar uma viatura caso sobrasse uma disponível. Esperei mais de 40 minutos. Nesse tempo, voltei lá. Fiquei de pé ouvindo. O barulho não vinha mais. Deu uma angústia horrível, como se eu tivesse perdido o timing. Como se fosse tarde demais. Quando a viatura apareceu, achei que nem iam descer. Mas desceram. 2 policiais. Um deles já chegou meio impaciente. O outro parecia mais novo, ouviu com atenção. Expliquei de novo. Mostrei qual container. Disse o que tinha ouvido. Eles olharam o lacre. Estava intacto, mas eu insisti. Pedi. Se vocês escutassem o que eu escutei, não iam embora sem abrir. Aí o mais novo disse que iam abrir, mas que tudo seria registrado. Eu assinei a papelada ali mesmo. Demoraram uns minutos para arrumar a ferramenta certa, já que não podiam romper o lacre direto. Chamaram o responsável da logística pelo celular. O cara estava dormindo, mas liberou. Quando o container abriu, veio aquele cheiro seco, de coisa guardada, abafada, quente por dentro. A lanterna iluminou os cantos, e ali, meio encolhida num dos lados, estava ela. Uma adolescente. Corpo magro demais, a pele pálida, parecia desmaiada.
Tinha fita enrolada no pulso e no tornozelo. Tava viva, mas por pouco. O policial mais velho virou o rosto. O novo chamou a ambulância. Eu não fui embora. Fiquei ali até ver ela sendo levada. Depois tive que dar depoimento, contar tudo de novo, os horários, as ligações, as rondas. Tive que repetir até cansar. O pessoal da empresa sumiu. Ninguém apareceu, nem para perguntar se eu estava bem. O container, descobri depois, estava programado para embarcar no navio da manhã. Ninguém soube explicar como ela foi parar ali dentro. Ou fingiram que não sabiam. Passaram-se meses. A menina sobreviveu. Disseram que ia precisar de acompanhamento, mas estava se recuperando. E eu voltei à rotina, as rondas, o frio, os mesmos passos. Mas numa madrugada, bem parecida com aquela, bateram na porta da guarita. Era uma mulher. Morena, roupa simples. Não disse o nome. Só entrou, olhou para mim e estendeu a mão. Apertei. Ela ficou segurando firme por alguns segundos. O olho cheio d'água, mas sem derramar. Depois saiu andando devagar, sem olhar para trás. Nunca tive certeza, mas acho que era a mãe dela. Desde então, toda vez que eu escuto um som estranho no turno, eu paro. Porque aprendi que nem sempre um barulho é só um barulho. Às vezes é tudo o que sobrou de alguém. E se eu tivesse ignorado, se eu tivesse pensado que era só metal estalando, ela estava ali dentro, sozinha, sem força para gritar. O som não era alto, era só o que ela ainda conseguia fazer. Mas às vezes é só disso que alguém precisa para continuar viva. Se você ficou até aqui, é porque sentiu o peso dessa história como a gente. Aqui no Diário de Terror, a gente dá voz para quem viveu o tipo de coisa que ninguém acredita, mas que acontece. Se você curte esse tipo de relato real, humano, contado com verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. E se essa história te mexeu por dentro, deixa um comentário. A gente lê tudo. Sempre. Vai por mim. Tem coisa que, se a gente contar fora do tom, parece fofoca. Mas se ficar quieto, parece que concorda. E foi aí que eu me lasquei. Eu tentei avisar. Tentei do meu jeito. Só que ninguém quis escutar. Era um trampo tranquilo. 25 ônibus, todos amarelinhos, alinhados num pátio largo de terra batida, com um barracão no fundo e a guarita na entrada. Transporte escolar rural. Só rodavam de manhã e de tarde. À noite, ficavam ali, parados, frios. Meu serviço era não deixar ninguém mexer neles. Tinha câmera em 2 cantos, mas era só para inglês ver. As imagens não gravavam, só transmitiam ao vivo para o escritório. À noite, ninguém assistia nada. Então, se sumisse um retrovisor ou quebrassem um vidro, a culpa caía em mim. Eu era o responsável, mesmo ganhando pouco mais de um salário mínimo. Nas primeiras semanas, eu levava até livro. Passava as madrugadas sentado, tomando café ralo e ouvindo o rádio. Mas aí começou aquele negócio. O ônibus da linha 14, um dos pequenos, aqueles com só 2 fileiras, passava o dia parado como todos os outros. Só que lá, pela 1 da manhã, de terça e sexta, ele era destrancado. O barulho da porta me acordava. A primeira vez achei que fosse alucinação de sono, mas não era. Eu vi. O Cláudio, um dos motoristas, entrava sozinho. Só que, 2 minutos depois, aparecia alguém pelo fundo do pátio. Sempre do mesmo jeito, vinda do mato, do lado do galpão desativado. Era uma menina, uns 14, 15 anos no máximo, sempre de moletom, capuz cobrindo a cabeça. Nunca falavam nada, só entravam e ficavam lá. Luz apagada, motor desligado. Na primeira vez, eu não soube o que pensar. Podia ser parente dele, né? Podia ter brigado em casa, ter ido pedir ajuda. A gente tenta não pensar mal, ainda mais quando é com criança. Mas aí teve a segunda vez. E a terceira. E aí não dava mais para fingir que era coincidência. A menina não chegava de carro.
não era deixada por ninguém. Vinha sozinha pelo escuro. O portão de trás não tinha tranca, só um arame, e ela já sabia o caminho certinho. Passava pelas sombras, com pressa. Na quarta vez, eu fiquei em pé, atrás da guarita, no escuro, sem respirar direito. Vi o Cláudio abrir a porta antes dela aparecer. Ele já esperava. Nem olhou para os lados, nem me procurou. Era como se eu fosse invisível. E talvez fosse. Porque quando eu contei para o coordenador, ele deu risada. Deixa disso, rapaz. Vai ver, é a filha dele. Eu não insisti. Voltei para o meu posto, mas comecei a anotar. Dia, hora, tempo de permanência. Era sempre igual. Entravam 1h05, saíam 2h28. Ninguém falava nada. Só vinham, ficavam e iam embora. Até que numa dessas noites eu fui mais longe. Peguei o celular, fiquei atrás do ônibus da linha 11 e tirei uma foto, ela entrando. A imagem ficou ruim, mas dava para ver que era de madrugada, dava para ver a roupa dela e dava para ver que não era nenhuma mulher adulta, era uma menina. E dava para ver o rosto do Cláudio esperando na porta. Enviei a foto de forma anônima para o e-mail da empresa. Comentei que estava preocupado, que talvez fosse algo errado. Escrevi com cuidado, sem acusar ninguém. No dia seguinte, fui chamado na salinha. Você está se achando polícia agora, João? Foi o que o chefe falou. Eu não neguei. Disse que vi coisas que me deixaram inquieto, que era meu dever avisar, que eu só queria entender. Ele me olhou com um nojo que eu nunca tinha sentido antes. Falou que isso era mexer com a vida dos outros, que a menina era sobrinha do motorista, que estavam lidando com um problema familiar e que eu devia ter respeitado a privacidade. Privacidade? Num ônibus público da prefeitura, às 2 da manhã, escondido no escuro? Fui mandado voltar para o posto. No caminho de volta, me tremia todo, pela raiva, pela impotência e pelo medo. Porque ali, naquele lugar, quem tentava fazer o certo virava problema. Uma semana depois, me chamaram de novo. João, infelizmente sua permanência aqui compromete a confiança da equipe. Foi assim que falaram. Confiança da equipe. Fui dispensado com um bilhete seco e um mês de aviso prévio cortado. Nem assinaram referência. Levei minhas coisas com o coração miúdo. Não pela perda do emprego, eu sempre dei um jeito, mas pela certeza de que eu não tinha salvado ninguém, nem protegido ninguém. 2 semanas depois, vi a notícia no jornal do bairro. Não estava na capa, era só uma notinha no canto. Jovem estudante do Colégio Rural da linha Cruz das Almas foi hospitalizada após um incidente na própria residência. Familiares relataram comportamento estranho e tristeza frequente. A adolescente teria sofrido uma tragédia pessoal. A suspeita de violência foi investigada, mas não foram encontradas provas materiais. O caso foi arquivado. Eu li aquilo 3 vezes. Era ela, a mesma menina do capuz. A foto do jornal não deixava dúvida. Ela estava com a mesma roupa que eu vi, com o mesmo jeito cabisbaixo. Eles disseram que não tinha prova, que era um mal-entendido. E sabe o que aconteceu com o Cláudio? Nada. Na semana seguinte, eu fui pegar meu sobrinho na escola. Quem estacionou o ônibus da linha 14 na porta? Ele, com um uniforme novo, barba feita, brincando com as crianças, olhou nos meus olhos e sorriu. Aquela menina nunca mais apareceu, sumiu da escola, do bairro, da rua. Só eu vi, só eu tentei. E só eu fiquei marcado por isso. As fotos ainda estão aqui, num cartão de memória que eu não consigo jogar fora. Mas também não tenho para quem mostrar. Ninguém quis ver. E hoje em dia, quando alguém fala que o silêncio protege o errado, eu mordo a boca por dentro. Porque eu sei, eu fui mandado calar, e quem devia gritar era só uma criança. Sabe o que é pior do que levar pancada? É saber que você avisou,
Não uma vez, nem duas, três vezes, e ninguém escutou. Eu fiquei anos engolindo isso quieto. Mas agora, depois de ver que estão querendo reabrir aquele prédio, eu precisei falar, nem que fosse para alguém que escuta do outro lado da tela. Eu era vigia numa escola técnica federal que tinha sido desativada para reforma. Ficava num canto afastado da região metropolitana de BH, lugar de difícil acesso, cheio de mato, rua de terra com buraco, poste sem lâmpada. Parecia mais uma ruína do que um prédio público. Mas pagavam o piso, e eu estava perto de me aposentar. Aceitei. Primeira noite, tudo certo. O prédio principal era fechado, mas os galpões ficavam abertos para ventilação, o que para mim era um convite para problema. A quadra coberta, por exemplo, tinha o portão sempre emperrado, e a luz da entrada só funcionava se desse um tapa no disjuntor. Coisa antiga, largada. Na segunda noite começou. Eu estava fazendo a ronda pelas 2 da manhã quando vi a luz do corredor do bloco C acesa. Eu tinha desligado tudo antes, eu lembro. Desliguei de novo. Na volta da ronda estava acesa de novo. Mandei pelo rádio para a central. Bloco C acendeu sozinho. Solicito verificação posterior. O rádio estalou, mas ninguém respondeu. Normal. À noite só tem um operador remoto. Anotei no papel, deixei em cima da mesa do supervisor da manhã. Terceira noite. Foi pior. Tinha marca de pé no chão da sala de manutenção. Alguém entrou. Era pé com barro, sabe? Daqueles que marcam tudo. Mas só um. Nenhum de volta. Como se a pessoa tivesse sumido ali mesmo. Na mesma noite, escutei passo no telhado do bloco B. Passo mesmo. Não era animal, não. Eu fui militar. Eu sei distinguir som de gente. Falei no rádio de novo. De novo, ninguém respondeu. Quarta noite, entrei tenso. Olhava para o escuro do pátio como quem espera levar pedrada. Peguei e escrevi uma carta mesmo. Porque e-mail ninguém lia. Relato recorrente de movimentação estranha, necessidade de reforço noturno, risco iminente. Grudei com fita na porta da supervisão. No final da noite, foi quando eles vieram. Eu estava na sala do almoxarifado, com o monitor de câmera ligado, tentando ver o que conseguia, porque a maioria das câmeras já não funcionava mais. Vi 3 vultos passando por trás do galpão velho. Corri, fui fechar os portões laterais, mas era tarde. Eles já estavam dentro. Vieram pelo fundo da quadra coberta, com pano no rosto, um com barra de ferro, outro com um pedaço de madeira grande e o terceiro com alguma coisa que parecia ser corrente. Eu tentei correr para o prédio principal, mas escorreguei no cimento molhado da área coberta. Caí de lado. Eles vieram rindo. Um deles falou: "Vai ver se alguém te responde no rádio agora, coroa." Foi a última frase que eu entendi inteira. Depois disso, foi só som, metal batendo, costela virando estalo, grito seco, dor quente que esfria depois. Eles não estavam com pressa, era como se estivessem esperando por aquilo, como se fosse combinado. Eu me lembro de ver um deles tirando o celular do bolso e começando a filmar. Me gravaram no chão, tremendo, pedindo ajuda. Um deles falou olhando para a câmera. 2 minutos e meio até apagar. Quem apostou menos perdeu. Aí tudo ficou cinza. Cinza e longe. Eu acordei no hospital, sem saber onde estava, nem que dia era. Braço fraturado em 2 pontos, hematoma no fígado, traumatismo na região do olho esquerdo. Fiquei 4 meses afastado. No começo, a chefia queria dizer que eu tinha escorregado. Disseram que não tinha registro de entrada de ninguém, que o alarme não disparou, que não viram nada nas câmeras. Só que não durou muito. 2 meses depois, a Polícia Civil bateu na porta deles com um pendrive na mão. Um grupo de apostas online, escondido desses fóruns fechados, estava usando a escola como arena de teste. As pessoas apostavam quanto tempo o alvo aguentava de pé. Era como se eu fosse um número. A gravação mostrava tudo. Me filmaram tentando levantar com a cara ensanguentada. Me gravaram tentando falar no rádio, até o momento que apaguei. Eles riram, desligaram a câmera. Sabe o que eu ganhei com isso?
Uma carta de agradecimento por serviços prestados à instituição. Uma indenização que nem paga o que eu gasto com remédio até hoje. E um pesadelo que me faz acordar toda noite às 3h13, a hora que, segundo o vídeo, meu corpo parou de reagir. Eu fico pensando o que teria acontecido se alguém tivesse me escutado. Não era difícil, era só ter ido lá ver, só ter mandado um segurança extra, só ter olhado a câmera da noite anterior. Mas não. Para eles, vigia é só uma cadeira ocupada até amanhecer. Se não deu problema, segue o baile. E se deu... Bom, o vigia devia ter feito algo diferente, né? Quando vi a matéria falando da possível reabertura da escola, eu fiquei sem ar. Diziam que era um espaço público importante que não podia ficar abandonado. Agora virou importante, depois de tudo. Eles limparam o pátio, pintaram os muros, deram outro nome para o lugar. Mas o chão da quadra, eu sei que ali ainda tem marca da minha pele. Tem noite que eu lembro da câmera, aquela que filmou tudo. E penso, será que alguém viu aquilo e não fez nada? Será que alguém apostou em mim achando que eu ia resistir mais tempo? Essa é a pior parte. Não foi só a pancada, foi saber que aquilo era um espetáculo, que a minha dor virou jogo, que eu fui entretenimento. Hoje em dia eu ando devagar, evito o corredor escuro, não escuto mais rádio, e quando alguém me chama pelas costas, meu corpo todo trava. Mas o pior não é isso. O pior é saber que mesmo se eu gritasse de novo do mesmo jeito, ninguém ouviria, porque vigia bom, para eles, é o que apanha calado, o que morre sem fazer barulho, o que não atrapalha o sistema. Eu fui só mais um que incomodou demais. E agora que não incomodo mais, é que querem ouvir. Eu não tô aqui para dar lição em ninguém. Só que tem coisa que fica engasgada e eu não consigo mais dormir direito. E não é por susto. É outra coisa. É saber, ter certeza. E mesmo assim não ter feito nada. Eu trabalhei por 3 anos como vigia noturno num estacionamento de uma empresa de ônibus interestadual, ali no setor industrial da saída sul de Goiânia. Aqueles pátios grandes, cheios de ônibus dormindo enfileirados, sabe? Câmera em cima, guarita do lado, cerca de arame em volta, portão eletrônico. Normal. Pagava pouco, mas era tranquilo. O tipo de serviço que todo mundo fala que é só ficar sentado vendo câmera. Mas quem diz isso nunca ficou de verdade numa empresa assim entre 00:00 e 6. O silêncio é outro. É um silêncio que escuta você. E é um trabalho que te muda, porque você começa a perceber os pequenos padrões. O som dos cachorros da vizinhança, o ônibus que chega da revisão às 3h40, o barulho do ventilador da câmera número 4. Qualquer coisa fora do comum, você sente antes de ver. Eu lembro bem do dia que notei o carro branco. Era uma terça-feira. Tava chovendo fino e eu tava indo fazer a ronda externa com a lanterna só para esticar a perna. Foi aí que vi o farol aceso na rua lateral. Um carro parado, rente à calçada, bem de frente para a grade lateral do pátio. Não tinha nada demais. Só estava ali com o farol ligado e o motor funcionando. Mas me chamou a atenção porque, fora ônibus, aquela rua não costuma ter movimento de madrugada. No dia seguinte, mesma coisa, só que dessa vez com o farol apagado. Eu anotei a placa, não sei porquê, costume, e aí virou rotina. Toda madrugada, por volta das 3h, o mesmo carro, um sedã branco, vidro escuro, parava na mesma posição. Às vezes o motor ficava ligado por um tempo, às vezes não. Nunca vi ninguém sair, nunca vi ninguém entrar. Só ficava ali, 10 minutos, 15, depois ia embora. No começo eu pensei que podia ser alguém esperando alguma coisa, ou alguém. Motorista de aplicativo dormindo. Casal. Vai saber. Mas era todo dia. Sempre entre 2h55 e 3h05. Um tipo de constância que só chama mais atenção quanto mais você ignora. Depois de uma semana assim,
Comentei com o supervisor da base, só de leve. Ele deu de ombros. Disse que rua é rua, qualquer um pode parar onde quiser. Não fiquei satisfeito. Então imprimi umas imagens da câmera da frente. A que dava para a rua. Mas como o carro parava sempre num ponto cego, dava só para pegar o brilho dos faróis chegando, ou a traseira saindo. Pouca coisa. Tentei mostrar na base de novo. Nada. Você está caçando coisa onde não tem. Uma noite eu decidi ir até o carro. Me escondi um pouco atrás da van da manutenção, esperei ele chegar. Quando vi o farol dobrando a esquina, meu coração acelerou. Fui andando devagar pela lateral, com a lanterna apagada. Queria ver o rosto de quem estava dirigindo. Quando cheguei perto o bastante, uns 10 metros, o carro arrancou. Silencioso, sem pressa, como se já soubesse que eu ia tentar aquilo. Mas antes de dobrar a rua, o vidro de trás baixou e eu vi o rosto de uma mulher. Só o rosto, meio de lado, o cabelo colado na bochecha como se estivesse molhado. Ela não falou nada, não gritou, não gesticulou, só me olhou, fixo, olho no olho, e a boca dela estava aberta, mas sem som nenhum. Uma expressão que eu não consigo descrever. Não era medo, era uma espécie de certeza, como se ela soubesse que eu ia ver e que não ia fazer nada. Aquilo me gelou. Fiquei parado no meio da rua, com a lanterna na mão, sem saber se corria atrás ou se fingia que não vi. Depois disso, o carro sumiu. Não apareceu mais nas noites seguintes e eu comecei a duvidar do que tinha visto. A vigília passou a ser uma coisa que me consumia. Eu revia as câmeras todos os dias antes de ir embora. Imprimi placas parecidas. Comecei a achar que podia estar exagerando, ou que talvez tivesse sido só uma mulher num carro. Nada além disso. Até que uma manhã, eu estava indo embora e ouvi na rádio do carro da segurança o boletim local. Tinha dado um caso de uma mulher desaparecida. Corpo encontrado numa mata da região noroeste, dias após o sumiço. O repórter mencionou que encontraram com ela uma blusa azul com flores vermelhas. Eu senti um baque no estômago. Era exatamente a estampa da mulher do carro. Eu não lembrava de muito. Estava escuro, rápido, mas aquela blusa, aquilo eu lembrava. Voltei em casa, peguei o papel com as anotações que eu tinha feito, as impressões de tela da câmera e fui até a delegacia mais próxima. Falei com o atendente, expliquei o que vi, mostrei tudo. Ele olhou, virou a folha, perguntou se eu tinha foto do rosto. Não tinha. Era só meu relato e umas imagens borradas de uma câmera que nem pegava o carro todo. Ele agradeceu e disse que iam anotar, só isso. Na semana seguinte vi a foto da vítima no site da TV local. Era ela, era a mulher do carro. Eu tenho certeza, a mesma expressão, o mesmo olhar parado. Depois disso pedi demissão. Não foi por medo, foi por incapacidade. Eu continuava indo trabalhar, mas não conseguia mais olhar para as câmeras do mesmo jeito. Eu via coisa onde não tinha e não via onde talvez tivesse. O pessoal da empresa disse que eu precisava de férias. Me mandaram descansar, voltar depois, mas eu nunca mais quis voltar. E se fosse só isso, eu aceitava. Dizia que foi azar. Mas uma coisa nunca me deixa em paz. 2 semanas depois de sair da empresa, recebi uma mensagem anônima no meu WhatsApp. Não tinha texto, só uma foto, uma imagem tremida. De noite, da lateral da guarita onde eu ficava, tirada de fora da grade. E sabe o que me assustou? É que o ângulo da foto só poderia ter sido tirado de dentro daquele carro branco. Nunca responderam, nunca mandaram mais nada. Eu mudei de número, troquei de endereço. Mas isso não muda o que eu sei. Eu vi aquela mulher e eu não fiz nada. A parte mais terrível não foi o que aconteceu com ela. A parte mais terrível é essa. Não sei se dá para explicar direito o que aconteceu naquele galpão. O problema não foi uma coisa só.
foi a soma de umas coisinhas pequenas, estranhas, que ninguém levaria a sério sozinhas, até a hora que já não dava mais para dizer que era coincidência. Me colocaram ali por 2 semanas, só para cobrir as férias de um cara chamado Gilson. Era um galpão antigo da zona portuária, daqueles que abrem durante o dia para receber entrega de peça industrial e à noite fica completamente vazio. A firma estava quase parando, então os donos acharam mais barato contratar vigia só no turno da noite. Me passaram o serviço simples: fazer a ronda externa a cada hora, verificar se os cadeados estavam intactos, anotar os horários no caderninho e não dormir. O galpão era silencioso, escuro, gelado. Tinha até um sisteminha interno de câmeras. Coisa velha, com imagem ruim, mas dava para o gasto. No primeiro dia, o responsável do RH me falou por cima que talvez mandassem um ajudante novo, mas ele mesmo não sabia o certo. Parece que tinha um cara querendo voltar, mas estavam analisando ainda. Eu nem liguei. Achei que iam avisar se fosse o caso. Na segunda noite, quando cheguei, já tinha café passado. Achei que alguém da limpeza tivesse deixado, mas estranhei que estava fresco. Quente mesmo. Na terceira, reparei que uma das portas internas, que eu tinha certeza de ter deixado destrancada no fim do turno anterior, estava com cadeado. Cadeado meu, com meu lacre. Só que eu não tinha trancado. Na mesma noite, fui anotar as rondas no caderninho. E já tinha anotações lá, com a mesma caneta que eu usava, mesmo horário que eu faria. Uma letra feia, mas firme. Pensei, bom, talvez já tenham mandado o tal ajudante. Vai ver, é alguém que vem antes de mim, sei lá. Mas aí comecei a prestar atenção. Não tinha sinal de ninguém entrando nem saindo, nem na catraca enferrujada da frente, nem no sensor de presença que ligava à luz do corredor de entrada. Nada. Foi aí que comecei a prestar atenção nas câmeras. Na sexta noite, vi um vulto passando entre as prateleiras de metal lá dos fundos. De boné, camiseta azul da firma, crachá pendurado. Parecia alguém conferindo prateleira, como se ainda trabalhasse lá. Só que o prédio estava vazio. Só estava eu. Desci correndo, sem pensar. Dei a volta no galpão, lanterna na mão, coração disparado. Procurei em tudo quanto é canto. Chamei, me senti ridículo. O lugar estava vazio. A única coisa fora do lugar era o café. Novamente passado, forte, daquele tipo que queima a garganta. Na semana seguinte falei com o supervisor. Com cuidado, tentando não parecer biruta. Ele fez uma cara estranha e falou: "Ah, isso deve ser o Paulinho. Esquece, esse cara foi demitido faz tempo." Aquilo me gelou. Perguntei se ele tinha voltado a trabalhar. E claro que não. O cara surtou aqui. Depois que perdeu o emprego, começou a mandar e-mail, mensagem, até apareceu um dia aqui na frente. A gente trocou os cadeados, chamou segurança. Mas ele sumiu. Deve ter desistido. Vai saber, a ficha não caiu ali. Caiu à noite, quando cheguei pro turno e vi de novo o café. Mais forte do que antes. Com açúcar. Eu não usava açúcar. Nunca usei. Tava com gosto de raiva. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Não medo de que algo ruim fosse acontecer, mas medo de que já estivesse acontecendo e eu só não estava entendendo o que era. Nas imagens da câmera do depósito, naquela madrugada, ele apareceu. Agora inteiro. Paulinho. Era ele, com o mesmo uniforme velho, mexendo no fichário, escrevendo no caderno antigo da firma como se o turno fosse dele. Eu paralisei. Não consegui nem levantar da cadeira. Ele parecia calmo. Mexia nos papéis, abria a gaveta, fechava. Ajeitava um carrinho de transporte. Conferia as correntes dos portões internos. Tudo em silêncio, como se aquilo ainda fosse trabalho dele. Dei pausa no vídeo e corri para fora da guarita. Fiz o contorno do prédio, os fundos, as saídas de emergência. Nada. O lugar continuava vazio. Mas o caderno que eu deixei na mesa, com 3 linhas preenchidas, agora estava com mais 2. Mesma letra, mesma caneta, mesmo horário. No dia seguinte levei o vídeo para a firma.
Só que na hora de mostrar para o supervisor, a imagem travou, exatamente na parte em que ele aparece. Ficou toda quadriculada, cheia de ruído, como se alguém tivesse gravado por cima ou sabotado. Eu juro por tudo que eu vi aquele homem. Juro. O RH disse que ia investigar, que ia revisar o sistema, ver se não era bug, coisa antiga sendo reproduzida. Mas ninguém me deu resposta. Na penúltima noite, eu já estava em frangalhos, cansado, sem comer direito, pulando a ronda. Só queria que acabasse logo. Fui até a cozinha pegar café e tinha uma caneca diferente ali. Uma que eu nunca tinha visto. Estava escrita com caneta permanente: Paulinho Noturno. Na última madrugada, às 2h40, a porta da guarita abriu sozinha. Não escancarou, não bateu, abriu devagar, como se alguém tivesse colocado a cabeça para olhar e desistido de entrar. Levantei, fui até a porta, respirei fundo e olhei para fora. Nada. Mas no chão, bem na frente da porta, tinha um crachá velho, com foto desbotada. Nome: Paulo R. dos Santos. Cargo: estoquista. No verso, tinha uma frase escrita à mão com caneta azul, bem tremida. Diz para eles que eu tô aqui. Eu tô fazendo tudo certo. Eu entreguei tudo no outro dia. O vídeo, o crachá, as anotações. O supervisor não quis ouvir. Falou que aquilo estava me afetando, que talvez fosse estresse, que o Gilson já ia voltar. 2 dias depois, Paulinho foi encontrado. Tinha invadido a casa do dono da firma, ali no Boqueirão. Entrou pela janela dos fundos, com o uniforme da empresa, com o caderninho na mão. Disseram que ele falava sozinho, como se estivesse fazendo checklist de inventário. Quando foram ver, ele tinha uma bolsa com chave do galpão, crachás antigos, registros das rondas, coisas que não existiam mais, coisas que eu vi sendo escritas. Falaram que ele foi levado para avaliação. Não sei onde está agora. Eu nunca mais aceitei plantão noturno. O problema não é o escuro, nem o silêncio. É quando você começa a sentir que tem alguém ali com você, que não devia estar ali. E pior, alguém que acha que ainda está tudo certo, que está fazendo o trabalho direito, e você não consegue provar que não está.